Por isso que em Hebreus capítulo 7, versos 17 a 19 diz que por sua fraqueza e inutilidade o anterior mandamento é abrogado, de sorte que uma melhor esperança é introduzida, é a nova aliança, pela qual, não fala pelas quais, porque se mantivesse duas alianças ao mesmo tempo na relação com Deus, o escritor deveria falar pelas quais nos achegamos a Deus, mas ele não fala pelas quais, ele diz pela qual? A última, a esperança melhor que foi introduzida em lugar da antiga aliança. Deus nunca quis se relacionar com o homem com duas alianças ao mesmo tempo. Qual mulher é casada com dois maridos ao mesmo tempo? Pois bem, Romanos capítulo 7, Paulo diz que Cristo, segundo a carne, mantivera a sua mulher, a igreja, debaixo da lei enquanto ele estava vivo. Morto o primeiro marido, Cristo segundo a carne, morre com ele a lei de Moisés, que ele, Cristo segundo a carne, cumpria. E uma vez morto o primeiro marido, diz Paulo, Romanos 7, com ele morre a sua lei, e a mulher fica livre daquela lei do primeiro marido. A lei de Moisés era a lei de Cristo segundo a carne, porque ele veio para cumprir a lei. Morto o primeiro marido, a mulher estava livre para casar com outro, a quem Paulo diz que era o Cristo ressuscitado. Então mudou o marido, mudou a lei do marido, mudou o sacerdócio. Está lá em Hebreus capítulo 7. A mudança desse sacerdócio implica necessariamente mudança de lei, e lei aí é aliança, porque o mesmo escritor de Hebreus, em Hebreus 8, apresenta Cristo, sumo sacerdote de Cristo, do tabernáculo celestial, ligado a uma melhor aliança, firmada em melhores promessas. Mudou o sumo sacerdote, mudou a lei. Deus nunca quis se relacionar com o homem ao mesmo tempo com duas alianças. É por isso que essa cidade ficou dividida. Por quê? Porque a pregação apostólica versava a respeito da graça e não da lei, da graça do tempo. Deus, antigamente, instituiu a nação e deu-lhe a lei. Mas Pedro, referindo-se à igreja, diz: vós sois nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, para que anunciem as virtudes, o louvor, os feitos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quem nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz foi Cristo. Então aquela cidade foi dividida entre judeus, pregadores da lei, e os apóstolos, pregadores da graça. Você não pode pretender estar na graça, na lei, na pregação da lei, da graça no tempo. Essa pregação não existe nas Escrituras. Ela é a mistura, é o encontro. Ela não agrada nem a lei, muito menos a graça, porque Deus nunca quis relacionar-se com o homem com duas alianças ao mesmo tempo. Letra N, página 71. Vamos continuar verificando as temáticas do discurso apostólico para comprovar que a lei e os profetas não gostavam da temática apostólica em seu discurso. Letra N, página 71. O anúncio de a adoção das obras da lei no meio da graça de Deus se constitui agora uma provocação a Deus, sendo-nos suficiente a fé na graça, fazia parte da temática do discurso apostólico. Você vai ver os apóstolos deixando claro que essa tentativa de conciliar lei e graça se constitui agora uma tentação a Deus, uma provocação a Deus. É essa pregação desestimulando a pregação da lei da graça no tempo consta da pregação apostólica. Olha aí, Atos 15:1. Então alguns que tinham
tecido da Judéia ensinavam assim. O que ensinavam? Se não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar. Então, quem olha assim o verso 1, pensa que o problema está na circuncisão. Ah, não. O verso 1 só disse um pedaço da pregação dos judeus que aparentemente tinham se convertido à graça. Atos 15:2. Diante dessa exigência desses judeus convertidos ao cristianismo, olha a reação de Paulo e de Barnabé. Atos 15:2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, olha aí a oposição, olha aí a divisão. Resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos novos convertidos, aos ignorantes, não, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Sabe o que motivou o primeiro concílio da história da igreja cristã? O debate acerca da pretensa mistura de lei e graça no mesmo corpo, na igreja. Você está vendo como é que isso não é assunto supérfluo, secundário, de pequena monta? Você está vendo como nós não estamos fazendo tempestade no corpo d'água, não? Foi essa a razão, examinar essa questão. A igreja precisa ouvir essa pregação, porque o que eles diziam? Lembra de Atos 15:1? E então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim. O que é isso? Essa apostila e essa série de DVDs está versão, não é sobre o que pregar? Olha aqui o que eles estavam ensinando a pregar. Qual é a pregação desses supostos judeus convertidos? O que eles estavam pregando? Olha, ou seja, eles estão falando aos irmãos, olha. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos. Aquele povo daquela igreja, gentil, que a gente tinha sido salvo, e eles foram lá ensinando, olha, vocês têm que se circuncidar, senão vocês não podem ser salvos. Olha aí. Olha aí. Você está duvidando da minha salvação porque eu não estou apegado a lei. Olha aí. Você está com a mente cheia de quê? Do legalismo. Do legalismo. É o legalismo que acha que a graça não basta, que precisa da circuncisão logo da guarda da lei. Porque já explicamos, a pregação da circuncisão não era um fim em si mesmo, era só um pressuposto para a guarda da lei. Então eles foram a Jerusalém, congregar os apóstolos, os anciãos, para discutir esta questão. Que questão? A pregação que dizia lei e graça tem que andar junto. Atos 15, verso 4, página 71 à sua esquerda. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Está vendo? Então, em Jerusalém, todo mundo congregado, povo, anciãos, presbíteros, apóstolos. Atos 15, verso 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mistério circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Veja que aqui em Atos 15, verso 5, fica as claras o inteiro teor da pregação daqueles judeus. Eles não pregavam só a circuncisão, porque já explicamos, a circuncisão era apenas o primeiro passo, era como o cartão de apresentação, para depois a pessoa, o quê? Guardar a lei.